Muito bem, 6 horas em ponto, canta o galo para mais um bom dia. Esse é o programa do povo, obrigado meu Deus pela dádiva da vida. É Bahia, dê licença, viu? Que Papai do Céu abençoe sua casa, sua família. Dê licença aqui que eu já estou entrando. Jogue duro aí no volume do seu televisor. Seu Aratu 24 horas já está no ar. Um programa do povo baiano. Aqui você tem vez e voz. É feito para você e por você. Eu estava com saudade de falar, sabe o quê? O Zezinho, vem, chega, Zezinho, tá de volta. Aquele abraço forte, caloroso em Zezinho, que tá aqui na câmera 3, e em você que tá em casa aí, acompanhando o nosso Aratu 24 horas. Pode me dar retorno aqui, viu, Ney? Ó, hoje é terça-feira, 2 de dezembro de 2025. Vem com a gente, quero saber se você aí, ó, já mandou sua mensagem pra gente, a sua denúncia, a sua sugestão de pauta para a Central do Galinho. Nosso zap é o 9. Eita, corre, direto aqui, ó, da câmera 3 com o nosso querido Zé Mário, que está de volta das férias. Eu sigo pro nosso querido Vaguinho. Bom dia, Vaguinho. Tava falando o número da nossa Central do Galinho. É o 999860003. Aproveite e segue a gente também no Instagram, @TVAratu e @AlexSilvestre.tv. Cadê você? É você mesmo. Aí do YouTube, tá dando essa moral pra gente? Obrigado, viu, por estar aqui conectado no nosso canal do YouTube. Se você ainda não acessou, pode fazer isso agora, @TVAratu. Você vai acompanhar o nosso programa, essa transmissão que você pode compartilhar, curtir, deixar seu joinha, se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e mandar para toda a família. Além de, você pode acompanhar também os programas que já foram exibidos, tanto o Aratu 24 horas, o Alô Juca, o Fala Dani, tem também o Aratu Notícias, enfim, o universo. Você confere tudo no nosso canal do YouTube. Vamos fazer o seguinte? Vamos aos destaques da edição de hoje. Funcionários da UPA do Cabula denunciam atraso da primeira parcela do 13º salário. O benefício teria que ser pago, gente, até o dia 28 de novembro, conforme prevê a legislação. O que está acontecendo, Vitor Castro? Bom dia. Qual a resposta que vocês têm, tanto da gestão quanto do sindicato? Sempre sem previsão. Não tem previsão porque estamos no processo indenizatório. Só que a nossa questão é justamente essa. Temos 3 anos que passa por essa situação sem nenhuma resposta. Sempre vai assinar o contrato, mas quando é que vai assinar o contrato? Cadê esse contrato? DGH, cadê você? Nosso dinheiro tem que aparecer. DGH, cadê você? Nosso dinheiro tem que aparecer. Olha, gente, além dessa denúncia, você vai ver também no Aratu 24 horas. Jovem executado no bairro de Santa Cruz e tiroteio assusta passageiros. Olha aí a imagem do ônibus sendo, então, a gente vai exibir já aqui para você um ônibus que foi queimado durante esse episódio. Por isso que os passageiros ficaram, então, atormentados. Mas a gente consegue ver aí, ó, que a nossa equipe conseguiu flagrar as cápsulas que foram deixadas no chão após esse intenso tiroteio, então, que foi registrado. Já os detalhes desse caso aqui no seu Aratu 24 horas. E eu vou mostrar também uma menina, ela pode ter sido abusada sexualmente em Simões Filho. É uma denúncia que a família faz. Câmeras de segurança flagraram suspeitos circulando no local do crime e em uma postagem nas redes sociais, ele teria confessado esse abuso. A mãe da vítima pede justiça na tela do povo. É isso que eu quero, só justiça, só isso, velho. Porque ele acabou com a família, velho. Ele destruiu a nossa família. A gente tá nem conseguindo dormir, nem comer. Como é que a senhora recebeu uma notícia dessa completamente chocada, sem imaginar? Não, né, velho? Porque até hoje eu tô sem acreditar. A senhora não estava em casa? Não, no momento não. E recebeu essa notícia, voltou para casa e encontrou sua filha como? Isso, já devassada, destruída, chorando. 5 anos de Pix, sem dúvida, é o método de pagamento favorito dos baianos, viu? É a sua também? Me conte, mande aqui mensagem para o nosso Zap. A gente vai falar sobre esse assunto ao longo do nosso Aratu 24 horas. É um mecanismo criado no Brasil e que está completando 5 anos. Outros países, inclusive, já se espelham aí nesse mecanismo tão importante para poder realizar pagamento no século 21. É assunto sobre economia no seu Aratu 24 horas e a gente também vai falar que uma adolescente de 17 anos desapareceu, gente, após sair de casa em São Francisco do Conde na última sexta-feira. A família segue sem notícias e faz um apelo para encontrar Tayla Lima da Cruz.
Ela nunca desapareceu, ela nunca deu surto e ela nunca ficou sem dar notícia. A gente está desesperado atrás de Tayla, que quem tiver com Tayla, que pelo amor de Deus, entre em contato, né? E se Tayla estiver ouvindo, que ela volte para casa. Olha, hoje também tem oportunidade para você que quer iniciar o ano de casa nova, hein? Começa amanhã e vai até o próximo domingo a 7ª edição do Feirão Imob da Casa Própria. A ação reúne 16 construtoras e quase, gente, 3 mil unidades residenciais com preços a partir de R$200 mil. Ou melhor, 1.999. Olha aí, presta atenção porque eu vou trazer os detalhes já aqui para você. Aliás, 199 mil, tá? Perdão aí. Já eu vou trazer todos os detalhes sobre esse feirão que está sendo realizado aqui em Salvador, tá? Além disso, moradores do município de Pojuca, na região metropolitana de Salvador, estão vivendo aí momentos, gente, de tensão após a morte de um jovem. Grupo pertencente a uma facção criminosa que atua na região teria determinado o toque de recolher. É isso mesmo, Dani Mazei, bom dia. A informação é de que depois da morte do vulgo argentino, o bonde do maluco BDM implantou um toque de recolher, mandou todos os comerciantes do bairro Los Angeles fecharem as portas. E a gente viu que realmente aqui muitas lojas, a maioria com as portas fechadas, né, não abriram o comércio no início desta semana por causa do aviso disparado por traficantes. E tem aí do meu compadre João Tam. Pode dividir tela comigo aqui. Ô, João, bom dia para você, João. Tô vendo que mais uma vez está bastante elegante. Quero saber os destaques da política de hoje, João Tam. Muito bom dia, compadre. Bom dia a todos que acompanham o nosso Aratu 24 horas. Nós vamos falar agora sobre a oficialização, fim da obrigatoriedade das autoescolas. A gente vai discutir isso e outros assuntos no nosso papo. É logo mais. Obrigado, João. Já você volta aqui no nosso Aratu 24 horas. Você de casa já sabe. Política, segurança pública, prestação de serviço. Tudo isso e muito mais. Agora, no Aratu 24 horas. Começa agora o Aratu 24 horas com Alex Silvestre. 6h07 na Bahia. Já cantou o galinho, já raiou o sol. Você está acompanhando o Aratu 24 horas. Esse é o noticiário sempre de segunda a sexta-feira que o baiano confia, se conecta e que mais cresce em audiência. Obrigado você, baiano. Obrigado você, baiana, que confia e acredita então no trabalho de toda a equipe do Aratu 24 horas. E sem delongas, eu sigo então para a nossa coluna Papo de Política. Bom dia mais uma vez, compadre. Como o senhor está? Bom dia, Alex. Terçou, hein? Vamos com tudo. hein? E viajou, foi, compadre? Viajei, mas tudo de volta. Tá mais tranquilão, mais relax. Coisa boa. Dezembro, né? Dezembro chegou, né? 13º na conta também, né? Ó, o sorriso fácil. 13º na conta já foi embora. Já foi embora, João? Ô, João, você vindo a gente aqui, mas eu quero saber como é que tá a política. Tá bastante movimentado em dezembro. Dezembro é um mês mais tranquilo para esse universo da política, João? Dezembro, Alex, é um mês mais tranquilo, todo mundo vai pegando o pé no freio, mas tem um Ninguém quer trabalhar, quem dirá os políticos, né? Já não trabalha o ano todo, né? Cala a boca, pelo amor de Deus. Mas tem mutirão, muitas vezes, por conta que o ano só termina na política, o recesso também, quando a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o orçamento, as contas de 2026 são aprovadas. Esse assunto ainda vai repercutir bastante no nosso cafezinho, viu, Alex? Vai sim. Mas tem outros temas também, viu? Já que a gente falou de 2026, das contas para 2026, um desses assuntos repercutem sim nas contas, porque isenção do imposto de renda. A gente já vem debatendo esse assunto há um bom tempo, Sim. Foi promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E teve pronunciamento, hein? Teve pronunciamento. Vamos acompanhar um trechinho antes de falar mais sobre esse assunto, do que o presidente Lula falou no último domingo em rede nacional. Pela primeira vez, mais de 100 anos após o início do imposto de renda, privilégios de uma pequena elite financeira deram lugar à conquista para a maioria do povo brasileiro. Não? Assinei a lei que acaba com o imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês, que foi aprovada pela Câmara e pelo Senado por unanimidade e que agora passa a valer já em janeiro de 2026. É quase um 14º salário. E o mais importante, a compensação não virá de corte na educação ou na saúde,
mas da taxação dos super ricos, que ganham mais de 1 milhão por ano e hoje não pagam nada ou quase nada de imposto. 6. Esse dinheiro extra nas mãos do povo brasileiro deve injetar 28 bilhões de reais na economia. Um estímulo extraordinário para o comércio, para a indústria, o setor de serviços do empreendedorismo, que vai gerar mais emprego, mais oportunidades e mais renda. Continua a ser um dos países mais desiguais do mundo. 1% mais rico acumula 63% da riqueza do país, enquanto a metade mais pobre da população detém apenas 2% da riqueza. É riqueza demais concentrada nas mãos de uma pequena parcela de super ricos. A mudança no imposto de renda é um passo decisivo para transformar essa realidade, mas é apenas o primeiro. Em resumo, a nossa diretora Camila Falcão tá lascada. Super rica, né? Super rica, tá na mira do governo, viu? Tá na mira do governo, né? Agora, ô João, que coisa boa, né, João? A gente, inclusive, se perguntou essa semana aqui de onde é que vai sair, como é que vai fazer para fechar essa conta. Então, esse pronunciamento esclareceu justamente essa pergunta que a gente já tinha feito aqui no nosso Papo de Política, João Tran. Exato, Alex. O pronunciamento fala da justiça tributária, taxar mais os ricos, em compensação, diminuir a alíquota dos mais pobres. Só que esse assunto, a isenção do imposto de renda, foi aprovado por unanimidade no nosso Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, tomaram essa pauta para si, muito para limpar. Quem é de direita, quem é de esquerda, entrou num consenso. Exato, exatamente. Traduziu como aconteceu. Depois daquela situação toda, da PEC da blindagem, todos os políticos quiseram mostrar que estão com o povo e utilizar essa pauta. Só que na hora de taxar super ricos, o assunto não vai ser tão fácil não, ainda mais com Lula, com dificuldade nesse Congresso, viu, Alex? Ô, João, e aí a gente torce também para que a classe trabalhadora ela não sofra com isso, né? Porque os patrões podem alegar a partir de agora aí que está pagando mais impostos e aí querer dificultar a vida do trabalhador. A gente espera que não, né, João? E tom de campanha também, acho que é importante a gente destacar isso, que esse pronunciamento mostrou um Brasil feliz, claro, a intenção de todo o governo é mostrar isso, mas o discurso com a música entusiasta, enfim, a gente já viu que 2026 começou, essa será uma das principais pautas. Também a próxima, viu, que a gente vai mudar de assunto. Então, peraí, compadre, quando você fala que 2026 começou, você quer dizer o quê? Que Lula, pelo menos, já está para jogo aí? Tá para jogo, esse será o Você acha que já é um movimento já da próxima campanha aí? De uma Esse possível assunto, campanha? com certeza, mostra que muitas vezes falar de tributos é aquela coisa, o Brasil é o país que mais tributa no mundo, o país que tanto paga para o governo. É até um assunto difícil, né? Você não pensa como construir escola, é mais fácil de você falar sobre isso. Mas o governo Lula tem conseguido surfar muito nesse assunto, mostrando que os mais pobres estão no bolso sentindo efeitos do seu governo. Claro que... E tem uma coisa, né, João? Vai também, você veja, é uma aprovação muito importante que vai também contra o que a gente viu em governos passados. A questão da reforma da Previdência. Exato. Né, de assuntos tão delicados que mexem, de fato, com a vida do brasileiro. Ou seja, aparentemente, o que está sendo pronunciado, o que está sendo dito, é um avanço aí para a classe trabalhadora. Para você, telespectador do nosso Aratu 24 Horas, você que sai cedo, agora 6 horas e 12 minutos, aliás, vai girar o ponteiro 13 minutos. Você que precisa pegar o busão, precisa pegar um metrô. Você que não ganha ou que está aí dentro dessa faixa de até R$5.000, você, a partir de agora, vai estar isento, a partir de janeiro, né, João? Isso, e com até 7.500 também tem uma tributação reduzida. Agora, alguns pontos são muito claros. O governo Lula não conseguiu, por exemplo, ir reduzindo gradativamente. A proposta era essa, ir reduzindo, fazer toda uma justiça tributária e nos mais ricos ir aumentando. Esse pacotão, esse projeto maior não passou. Então, isso mostra a dificuldade do governo Lula e também Detalha pra gente como era esse projeto. Iria 7.500, iria pagar menos. A partir de até 10.000 também iria ter uma tributação diferenciada, um pouquinho maior, mas não tão alta quanto quem paga quem recebe 15.000. Iria ser um processo gradativo do imposto de renda. Isso não foi possível passar, e isso sim que é a justiça tributária. Você isentar só uma classe não garante a justiça. Você está isentando um grupo e ainda tem que ver como é que vai fechar essa conta. É a partir do endividamento do nosso governo? Então, isso daí pode ter curto prazo de durabilidade e pouca saúde financeira, né, Alex? João, estou entendendo o que tu está falando, porque uma das coisas que a gente mais ouve falar
do empreendedor brasileiro, daqueles que criam postos de trabalho, é justamente essa dificuldade com impostos, né? De trazer matérias-primas e pagando um valor muito alto desses impostos. Então, esse passa a ser mais um imposto, então, para o empresário brasileiro ter que arcar aí, no caso, os super ricos. Exato, mas quem gera muito emprego é também o micro e pequeno empreendedor que tem o seu pequeno negócio e que tem um ou outro funcionário, e essa roda da economia gira com esse momento, são 28 milhões de fato injetados na economia, mas até este momento é o governo que está perdendo essa renda. Então, quando os super ricos passarão a contribuir mais efetivamente, é que ainda está em xeque. Isso com certeza será um problema para a campanha de 2026, também um discurso, assim como o barateamento da autoescola, que tem sido utilizado como a bandeira do presidente Lula, viu? Já passando, Alex, para o nosso segundo tema, sim. Esses dois serão bandeiras, a gente vai ouvir muito falar em 2026. Então, esse papo de política de hoje, acho que já está antecipando Não é mais obrigatório. De 2026. Não é mais obrigatório ter autoescola na prática. Você pode, se você precisa ter aula teórica, mas diminuiu a quantidade também, e você pode fazer como professor autônomo, por exemplo. Então, na prática, vai diminuir sim os custos para você obter a carteira. O ex-presidente Jair Bolsonaro também fez muitas mudanças, vocês vão lembrar, no nosso processo de carteira. A aula teórica... Existe ainda. Existe. Não é só você pegar o carro, nem nada do tipo. Você precisa passar por prova, precisa passar por aula, mas diminuiu a quantidade de aula e não necessariamente vão ser nas altas escolas, mas podem ser professores credenciados também. Quem são esses professores? Quem vai autorizar? O governo já fez essa resolução, foi publicada ontem, com os professores que terão que passar por todo um credenciamento, sim, mas não tem que pagar tantos impostos quanto uma autoescola. Então, a crítica, muitas vezes, a esse projeto, claro que tem sido muito comemorado, mas o que as autoescolas argumentam é que, na verdade, não barateou o processo. Poderia ter ido nos impostos que o governo federal recebe a partir desse projeto, a partir de cada carteira. Você vai no saque e você paga outros custos ainda. Então, esse custo não mudou. Agora, o fim da autoescola, sim, que entrou na pauta e agora não é mais necessário. Você continua tendo que ter aula, continua tendo que ter prova, mas você não tem mais que ir necessariamente para a autoescola. Você precisa ir para um professor. O dinheiro que vai para o governo continua indo para o governo. Você aí de casa não vai deixar de pagar ele para tirar sua habilitação. Agora, aquela grana que ia para a autoescola ali, que era para te dar ensinamento, conhecimento, essa daí... pode ser abatida, pode ter... Ainda bem, né? Para você, ainda bem. Mas eu também acho que esse dinheiro, ele poderia ser... Esse prejuízo poderia vir aí por parte do governo, né? A gente está com o nosso papo de política agora, às 6 horas e 17 minutos. Eu quero pedir a sua atenção, porque em instantes você vai ver o caso do jovem que foi executado, isso no bairro de Santa Cruz, ô João Tran. O tiroteio assustou passageiros, isso por conta de um ônibus que ficou no meio desse caso aí, ó, assustando esses passageiros. Tanto tiro, João. Olha aí as imagens do ônibus, ó. Olha isso, compadre. Imagina você aí, você, meu compadre também, que está do outro lado da tela. Você imagina estar nesse exato momento dentro de um busão, indo para o seu trabalho ou indo para a sua famosa partida de dominó, para o seu baba. Hein, Zefinha? Imagina você tá indo para a sua hidroginástica aí, fazer a feira e de repente acontecer isso. Ó, me dá a imagem na tela, vai. Pronto, a gente vai trazer esse caso detalhado em instante aqui no seu Aratu 24 horas, porque agora, nesse exato momento, eu quero seguir com o nosso papo terrorizante, né, João? Terrorizante. Felizmente, o cenário de segurança pública de insegurança pública, né, que a gente vive. Que a gente sempre discute aqui no nosso papo de política, inclusive. À luz do dia, hein, Alex? Ô, João, vamos girar aqui a página, vamos? Vamos girar a página, a gente vai, claro, acompanhar como é que vai funcionar na prática a autoescola, mas será um assunto de 2026. Sim. Mais um outro assunto também que a gente vai acompanhar a corrida para o Tribunal de Contas do Estado. Essa cadeira, minha gente, o que faz o Tribunal de Contas? Ele fiscaliza como o governo estadual, como as prefeituras estão utilizando a verba pública, em especial o governo estadual. Suas obras, VLT, Ponte Salvador Itaparica, faz diversos relatórios, envia para a Assembleia, então é um cargo muito importante. E tem a
articulação, Otto Alencar, senador baiano, confirmou o nome do seu filho, Otto Filho, para o Tribunal de Contas do Estado no lugar da vaga de Antônio Honorato. Ele que se aposentou em julho, essa vaga está à disposição e o governo do Estado o governador Jerônimo Rodrigues vai decidir quem vai colocar nesse posto. Movimentação nos bastidores é que o nome desse filho de Otto Alencar é muito por conta de que o PSD, partido de Otto Alencar, tem perdido espaço com a eleição de 2026, chapa puro sangue e o fim, a saída de Ângelo Coronel, que é do PSD. Deve entrar o nome do PT no lugar, Rui Costa. Então, o governo deve tentar fazer uns afagos a esse partido, inclusive com essa vaga no TCE, Tribunal de Contas do Estado. A gente vai acompanhar, claro, a nomeação e a possível escolha ou não de Otto Filho para esse cargo. Ô, compadre, o nosso papo passa muito rápido, a gente já está se aproximando aqui das 6h20, ó. Sabe qual que é esse momento agora, né? Agora é a hora que eu vou refletir e pensar para essa terça-feira. Eita, meu Deus, um brinde já. Um brinde a nossas 24 horas. Um abraço à sua irmã, hein? Tá feliz, tá? Vai casar domingo. E o compadre vai casar também? Eu já conversei nos bastidores com isso aí, viu? Já entrei. Ó, preste atenção, gente. Tem uma frase que eu gosto muito. Eu sempre uso na minha vida, é que a gente não pode sangrar antes da hora. Soldado nenhum, ele pode sangrar antes da hora. A gente precisa batalhar e correr atrás. A gente precisa estar bem municiados, preparados para tudo aquilo que a gente vai enfrentar. Na internet você já ouviu dizer que toda vez que choveu, parou. Então, assim, vamos esperar, viver um dia após o outro, cada processo da vida, porque isso é importante. Não adianta se desesperar, porque o que é nosso, é nosso. É isso aí, terçou. Não improvisa agora, viu? Silvão chorou que eu vi daqui. Enxuga lágrimas, Silvão. Ó, e agora a gente vai para a previsão do tempo. Faz comigo? Vamos. Vamos embora. Nossa previsão do tempo na tela, agora 6h21. Ih, João, ó, girou o ponteiro do relógio. As cidades selecionadas: Salvador, Vitória da Conquista, Senhor do Bonfim. A gente começa então, João Tram, pela nossa capital, Salvador. A terça-feira será aí de dia de sol e algumas nuvens, compadre. A mínima 23 graus e a máxima de 32. Já no município de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, também faz sol durante o dia e o período segue com céu nublado. A mínima é 18 graus e a máxima é de 28. E em Senhor do Bonfim, hein? O dia será aí ensolarado e sem previsão de chuva. Camila Falcão gosta quando eu faço a sonoplastia. A temperatura, João Tram, vai variar aí entre... Cadê? Estamos na tela. Você tá... os bastidores da Aratu 24 horas. Ó, vai variar entre 21 e 32 graus. Compadre, obrigado pela sua participação aqui no nosso Aratu 24 horas. Uma ótima terça-feira para você, tá bom? Para nós, boa terça. Ó, depois da previsão do tempo, eu sigo falando sobre tempo, porque... Gente, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de acumulado de chuva para mais de 220 cidades aqui da Bahia. Entre os municípios afetados estão Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Jequié, Lençóis, Jacobina, Ilhéus, Porto Seguro, Eunápolis e Teixeira de Freitas. Segundo o Instituto, o alerta é válido até às 10 horas de hoje, tá? 10 horas da manhã de hoje. Apesar do comunicado, o IMET informou que o risco de alagamentos é pequeno e deslizamentos é baixo nas cidades com área de risco, tá bom? Então vamos prestar atenção aí. Eu sempre faço um alerta. Se a sua casa ela foi inundada, nunca desligue ou mexa então em algum eletrodoméstico, gente. Se possível, chama então um especialista, um profissional. Eu sei que nem todo mundo tem acesso a isso. Se você está numa área de risco, procure então ir para casa de um parente, tá bom? E ao tentar, gente, salvar a vida de alguém, pense no seguinte, que primeiro você precisa estar bem para ajudar outra pessoa, tá bom? Vamos só ter cuidado aí, se precaver para que nada de ruim aconteça na nossa Bahia, tá bom? E eu sigo com o nosso Aratu 24 horas, agora 6h23. Adolescente de 17 anos desaparece após sair de casa em São Francisco do Conde. Justamente essa jovem que está aqui na tela do nosso Aratu 24 horas. Ela teria ido, gente, até a cidade de Candeias. A família segue sem notícia e faz um apelo para encontrar Tayla Lima da Cruz. Diego Macedo foi até o município e atualiza agora esse caso pra gente. Bom dia, Diego. Cadê você?
Pois é, Alex, nós estamos aqui em São Francisco do Conde porque Tayla Lima da Cruz, de 17 anos, está desaparecida desde a última sexta-feira. Olha só a quantidade de pessoas que fizeram questão de comparecer, de pedir para Tayla voltar para casa, porque a família não tem notícias nenhuma. A única informação é que ela saiu na sexta-feira à noite, saiu daqui de São Francisco do Conde, sentido a Candeias. Desde então, a família não tem notícias. Ela estaria usando um short jeans curto, estampado e uma blusa branca de crochê. A família está aqui, as primas estão aqui desesperadas em busca de notícias, né, prima? Bom dia. Bom dia, Alex. A gente está desesperado atrás de Tayla, que quem tiver com Tayla, que pelo amor de Deus, entre em contato, né? E se Tayla estiver ouvindo, que ela volte para casa. Ô, prima, conta pra gente como é que é o comportamento de Tayla. Ela já desapareceu em algum momento? Já tem o costume de ter algum tipo de surto? Não, ela nunca desapareceu, ela nunca deu surto e ela nunca ficou sem dar notícia. Ela é uma menina tranquila? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta, é bem delicado, mas é para a gente entender melhor a situação. Eu queria saber se ela tem algum tipo de envolvimento com alguém, se ela está namorando, se ela usa droga. Que a família saiba, não. Não namora, não. Que namora também, não. Como é que são as amizades dela? São amizades tranquilas? Essas amizades têm algum tipo de envolvimento com traficante? Tem namorado, Diego? Também, que a família também está sabendo, não. Vocês não têm nenhum tipo de notícias, então, né? Já não. Olha só, a sua prima desapareceu na sexta-feira. Sábado, domingo, segunda, terça. Hoje, terça-feira, completam 4 dias que a sua prima está desaparecida. O que é que você acha que pode ter acontecido? Possa ser que ela esteja alguém esteja com ela, ou ela tá curtindo em algum lugar, eu não sei. A gente quer uma posição, porque a gente está sem resposta. Ela tem o costume de ficar conversando com algumas pessoas na internet, trocando mensagem nas redes sociais. Ela pode ter ido encontrar alguém, por exemplo, ela pode ter entrado em um aplicativo de namoro para ficar conversando com as pessoas, ir lá em Candeias encontrar uma pessoa desconhecida. Que a gente saiba não, né? Porque Tayla não costumava, nunca teve aplicativo de namoro. Tayla não namora, ela é uma menina tranquila, graças a Deus, nunca teve problema com ninguém. Agora, Alex, olha só, uma coisa que chama a atenção é que desde a sexta-feira as redes sociais de Tayla estão paradas, as redes sociais. A família estava contando aqui que ela tem um costume de todos os dias alimentar as redes sociais e desde então essas redes sociais estão paradas. O WhatsApp também está como se tivesse bloqueado, né? Cancelado. Cancelaram o número do WhatsApp dela e quando a gente liga... Tem que ver o número, Diego, o número dela. Mensagem, saíram de todos os grupos. Pegar o aparelho. Ela tinha um grupo, a gente ia até sair, né? E ela não costuma sair de grupo assim. A gente recebeu informação, inclusive, que a mãe passou mal, né? A mãe tá no hospital, debilitada, e o pai também, né? Todo mundo, a avó, todo mundo desesperado, chorando muito, né? Porque a gente querendo uma resposta para encontrar Tayla, para todo mundo... né, se acalmar, ter descanso. Vocês já procuraram a polícia? A polícia já deu algum tipo de notícia? A gente tá indo na polícia desde a gente ficou sabendo sexta, ela saiu de sexta de noite. E quando foi de manhã que a gente começou a ligar, que ela não começou a dar resposta, a gente tá indo pra delegacia. E quando a gente vai pra delegacia, eles não resolvem nada. Quais delegacias vocês foram? A gente foi pra delegacia de São Francisco, Candeias também, só que foi outras delegacias de Candeias também, vários lugares. Tudo aqui conta de lá, porque ela desapareceu teoricamente lá, mas ela é daqui. Então vocês foram nas 2 delegacias. E eles não resolvem nada. A gente vai, eles dizem que vão entrar em contato com a gente pra dar uma resposta quando vai procurar ela. E ninguém dá uma resposta, ninguém vai procurar. Nenhuma polícia. Tá tipo como se o caso dela não fosse de comover o coração, só que ninguém faz nada. E a gente precisa da ajuda da polícia para encontrar a Tayla também, né? Porque só a gente, família, não dá. Pois é, a gente está com a imagem aí na tela, a imagem de Tayla Lima da Cruz, de 17 anos. Lembrando que ela desapareceu na última sexta-feira. Estaria usando um short jeans curto, estampado e uma camisa branca de crochê. Quem tiver informações, gente, entre em contato imediatamente com a polícia. A família aqui está desesperada em busca de notícias de Tayla. Então você que tem algum tipo de informação, que viu Tayla aqui em São Francisco do Conde, em Candeias ou em algum
algum outro lugar, entre em contato imediatamente com a polícia. Não passe em trote, por favor, porque a família já recebeu várias ligações falsas e está desesperada. A mãe já foi para o hospital, a avó já baixou no hospital também, pressão baixou, a situação realmente da família é complicada. Olha só a quantidade de pessoas que saíram de suas casas, amigos, familiares de Tayla, todo mundo querendo notícias de Tayla. Então, quem tiver informações, entre em contato imediatamente com a polícia. Queremos solução! Queremos solução! Diego, obrigado aí. A gente percebe o pedido de ajuda, de socorro aí da comunidade, da família da jovem, né? Até o momento, de acordo com eles, a polícia não realizou buscas. Se você de casa que está acompanhando o Aratu 24 horas tiver informações em relação a essa jovem, você pode, inclusive, ligar, acionar aí o nosso Zap Zap, a nossa central do Galinho. Diego, já você volta. O telefone está na tela. Ó. Qualquer informação você pode passar para a gente, que a gente tem que se apegar mesmo ao divino, né? A gente vê aí, ó, a tia orando, pedindo então a solução ao divino para que essa jovem ela apareça, e a gente espera inclusive que ela apareça bem. Agora eu preciso me direcionar a ela, né? Porque eu já fiz caso, minha Bahia, da jovem ela de fato sair de casa, de fato ter problemas aí ou com a família, ou arrumar um namorado e sair de casa e depois aparecer durante a transmissão de um telejornal assim como esse. Então, se ela estiver me assistindo, me ouvindo, eu quero que ela veja aí quantas pessoas ama, né, a vida dela, quantas pessoas foram então até a frente das nossas câmeras para pedir que ela retorne, que ela apareça então e dê de fato aí uma tranquilidade a todas essas pessoas que estão chorando o sumiço repentino dela, tá bom? Eu sigo com o noticiário aqui, ó, presta atenção. 2 homens suspeitos de extorsão foram presos durante a operação Nutriente, aqui em Salvador. A dupla é investigada por roubo, sequestro mediante a extorsão, com emprego de grave ameaça à vítima. Os suspeitos foram identificados como Matheus Oliveira Miguel e também Tiago Conceição dos Santos. Além das prisões, a polícia também cumpriu mandados de busca e apreensão. Ou seja, a gente traz aqui essa notícia tão importante de uma prisão, de 2 prisões que foram realizadas pela polícia em relação a um crime tão chocante que é o de sequestro mediante aí, gente, a extorsão com a violência, tá? E eu falo mais de violência aqui, infelizmente, no nosso Aratu 24 horas, dessa vez sobre um homem que está sendo acusado de estuprar uma menina em Simões Filho. Preste atenção. Câmeras de segurança flagraram esse suspeito circulando no local do crime. Em uma postagem nas redes sociais, ele teria confessado o abuso. Eu vou fazer o seguinte agora, vou chamar a repórter Lara Linhares para ela explicar melhor essa história pra gente. Lara, bom dia, cadê você? Exatamente, esse caso aconteceu há poucos dias aqui em Simões Filho. Júnior era casado com a irmã da vítima há cerca de 7 anos, ou seja, já era conhecido da família, tinha a confiança de todos da família da vítima e nunca tinha dado nenhum indício de que ele seria um criminoso. Ele chegou aqui nessa casa da vítima, onde ela dormia, por volta das 3 horas da manhã. Aquela câmera de segurança ali, ó, Robson Melo está mostrando para vocês agora, flagrou todo momento quando ele chegou por volta das 3 horas da manhã e permaneceu por cerca de meia hora dentro da casa. Ele tapou a boca da vítima com... Vem pra cá, presta atenção. Já já a gente então confere esse caso completo aqui no nosso Aratu 24 horas. Agora 6 horas e 32 minutos. Eu sigo aqui para falar que moradores do município de Pojuca, aqui na região metropolitana de Salvador, estão vivendo momentos de tensão, hein? Após a morte de um jovem aí, um grupo, gente, pertencente a uma facção que atua na região, está determinando ou determinou o toque de recolher. Casas e comércios da cidade amanheceram de portas fechadas. Vou chamar agora a Dani Mazei, que tem outros detalhes pra gente. Bom dia, Dani. Isso, Alex, bom dia para você, ótimo dia a todos acompanhando o Aratu 24 horas. A nossa equipe de reportagem pegou a estrada e veio até Pojuca, região metropolitana de Salvador. Estamos no bairro Los Angeles, onde um traficante, o Caio Assunção, que tinha 21 anos e era conhecido como argentino, foi executado no último domingo por traficantes rivais. Foram muitos disparos de arma de fogo, a população ficou muito assustada, pediu a presença da polícia e também da nossa
nossa reportagem e a gente está aqui junto com a polícia fazendo rondas, circulando, porque a informação é de que depois da morte do vulgo argentino, o bonde do maluco BDM implantou um toque de recolher, mandou todos os comerciantes do bairro Los Angeles fecharem as portas. E a gente viu que realmente aqui muitas lojas, a maioria com as portas fechadas, né, não abriram o comércio no início desta semana por causa do aviso disparado por traficantes. A gente tem aí também o aviso que foi disparado por esses traficantes depois da morte do vulgo argentino. Situação tensa aqui em Los Angeles. Los Angeles, viu, Alex, que não é nos Estados Unidos. Los Angeles aqui de Pojuca. A informação é que Pojuca tem atuação fortíssima da facção PDM, mas rivais do CV, do Comando Vermelho, adentraram aqui ao bairro e executaram o Torre do BDM, o vulgo argentino. Torre era o cabeça aí, cara do BDM, era o linha de frente, era o gerente do BDM, que era o Caio, que tinha 21 anos e que era conhecido como argentino. A informação, então, é que aqui os traficantes do BDM juraram vingança aos traficantes rivais e aqui os moradores estão com muito receio, com muito medo de sofrer algum tipo de retaliação. Por isso, então, que a gente vê que muitos comerciantes resolveram aí não abrir o comércio no início desta semana por causa desse aviso aí solicitando o toque de recolher. A Polícia Militar está na área, 32ª Companhia Independente de Polícia Militar, e a gente segue, claro, acompanhando toda esta ocorrência em Pojuca, viu, Alex? Qualquer novidade a gente volta a falar sobre o assunto aqui no Aratu 24 Horas. Com imagens de Ramídio Fan Cardoso, Daniela Mazei para o Aratu 24 Horas. Ok, Dani, obrigado pelas informações aí. O clima é de fato de tensão, o policiamento foi reforçado. A gente vai continuar, obviamente, acompanhando toda essa situação na cidade. Mas, agora eu convido você aí de casa para dar um respiro, tá? Já tem futebol aqui na tela do 4.1, Fabrício. Bom te ver, grande Alex. Bom dia, meu amigo. Só adianta aí, uma pitadinha. O que vai ter no esporte hoje? A gente fala dessa reta final do Campeonato Brasileiro. Bom dia para você, Alex, amigos do Aratu 24 Horas. O Bahia em busca dessa vaga direta à Taça Libertadores. Será que dá? E o Vitória em busca de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Será que dá? A gente vai contar tudo isso daqui a pouquinho, assim que você nos acionar, Alex. Pronto, então faz o seguinte, fica aqui, porque já, e você fica aí. Já, Fabrício, ele tá de volta aqui para falar sobre tudo do mundo esportivo do nosso Aratu 24 Horas. Minha Bahia, vem aqui comigo, Funcionários da UPA do Cabula estão denunciando aí o atraso na primeira parcela do 13º. O benefício teria que ser pago até o dia 28 de novembro, conforme prevê a legislação. Vitor Castro conversou com trabalhadores aí da unidade e chega agora no Aratu 24 Horas com outros detalhes, não é isso, Vitor? Bom dia para você. A gente fala aqui da UPA do Cabula, onde um grupo de trabalhadores está manifestando contra o rompimento, não cumprimento de direitos trabalhistas. De acordo com esses trabalhadores, o IGH, Instituto de Gestão e Humanização, não está cumprindo com os pagamentos necessários para o período. A gente vai conversar agora. Como é seu nome, minha amiga? Meu nome é Sheila. Sheila, quais são os principais problemas aí que vocês estão enfrentando em relação ao pagamento do salário? O problema que a gente está enfrentando é que está o atraso do salário, a gente não tem previsão de quando a gente vai receber o salário, né? Porque a gente tem a data de vir trabalhar, mas também temos que saber a data que nós vamos receber o nosso salário. O 13º, que é a data limite, foi na sexta-feira, onde o sindicato disse que iria cobrar hoje deles, mas é como eu já disse, né? A voz do povo é a voz de Deus. Então a gente estamos aqui brigando pelos nossos direitos, porque se a data limite é sexta, por que não pagou? Foi suspensa nossas férias de dezembro, de novembro e dezembro, justamente para falar porque ia pagar o 10º, e não foi isso que aconteceu. A gente já Há quanto tempo vocês estão com esses atrasos? Esses atrasos são constantes? 3 anos. 3 anos a gente vem sofrendo isso. São 3 anos de atrasos recorrentes, né? De que forma isso está interferindo na vida de vocês, na rotina de vocês? Como é seu nome? Patrick, de todas as formas, porque temos juros, temos cartões para pagar e cartões cobrando juros, né? A última vez eu paguei quase R$600 de juros de cartão por causa disso. E aí o que acontece? A gente vem tendo esses atrasos recorrentes, então a gente já não tem dinheiro para pagar nossas contas e ainda tem que pagar juros, coisa que a gente podia estar comprando outras coisas necessárias para nossa vida, entendeu? Eu, graças a Deus, não moro de aluguel, mas tem muitos colegas que moram de aluguel que se apertam para poder pagar as contas, entendeu? Tem filhos, tem gente pegando dinheiro emprestado na mão dos outros. Qual a resposta que vocês têm, tanto da gestão quanto do sindicato?
Sempre é sem previsão. Não tem previsão porque estamos no processo indenizatório. Só que a nossa questão é justamente essa. Temos 3 anos que passa por essa situação sem nenhuma resposta. Sempre vai assinar o contrato, mas quando que vai assinar o contrato? Cadê esse contrato? Tenho 8 anos na UPA aí, me respeito, não queimo, não. Sou um idoso tranquilo, mas tem que respeitar todos nós aqui, nós precisamos. Trabalhando, sou especializado em outras coisas, vou levando minha vida. Mas a vida tá difícil pra gente aqui, tá difícil. O relato do Jerônimo, também trabalhador aqui da UPA do Cabula, UPA que é, de acordo com estes trabalhadores, UPA que é gerida pelo IGH, Instituto de Gestão e Humanização, que vem tendo atrasos recorrentes no pagamento do salário e de benefícios, direitos do trabalhador, como o 13º salário, que deveria ter sua parcela paga, sua primeira parcela paga, no máximo até a sexta-feira, dia 28, último dia útil do mês, mas de acordo com o relato aqui dos moradores, não foi feito esse pagamento. O sindicato disse que havia uma negociação direta com o IGH, mas o relato é de que essa negociação não está avançando e, claro, as pessoas estão sendo prejudicadas, trabalhadores que estão sendo prejudicados e que agora se reúnem aqui em frente à UPA do Cabula para manifestar pelos seus direitos. IGH, cadê você? Nosso dinheiro tem que aparecer. Vitor, e é o seguinte, né? Quando a gente tem aí uma classe trabalhadora que está sendo prejudicada, a gente tem também do outro lado a população. Porque se esses trabalhadores acabam aí cruzando os braços, é a população quem vai ficar com um serviço tão essencial, que é o serviço aí na área da saúde. A gente procurou aqui o Instituto de Gestão de Humanização, IGH, e a empresa, gente, que administra aí a UPA do Cabula, não se pronunciou até o presente momento. Assim que a gente receber, então, a resposta, a gente traz aqui no Aratu 24 horas e a gente, obviamente, vai, claro, seguir acompanhando aí esse caso no nosso Aratu 24 horas. Agora, eu sigo para falar aqui que 2 homens morreram em um confronto com a polícia em Abrantes, gente, na região metropolitana de Salvador. Suspeitos teriam envolvimento na morte de um guarda municipal em maio deste ano. Um fuzil e drogas foram apreendidos nessa ação. Quem tem mais informações pra gente é ela mais uma vez na tela do Povo, Dani Mazei. Bom dia, Dani. Isso, Alex, mais uma vez, bom dia a você e a todos. A gente fala agora deste confronto que aconteceu entre traficantes do Bonde do Maluco, BDM, e policiais militares na localidade conhecida como Mutirão de Abrantes, na região metropolitana de Salvador. A informação passada pela polícia é de que homens armados atacaram aí policiais da CIP Polo e também do TOR, o Tático Ostensivo Rodoviário, no último sábado. Teve troca de tiros e durante essa troca de tiros, 2 traficantes foram alvejados, chegaram a ser socorridos pelos policiais até o Hospital Geral Menandro de Faria, em Lauro de Freitas, mas a informação é que não resistiram. Os 2 que morreram, eles eram conhecidos como Vaqueiro e o outro Cabeça de Uva. Vaqueiro é um que aparece na foto com a camisa vermelha, né, ostentando um relógio, inclusive um relógio de luxo, e o outro é o Cabeça de Uva. As informações que chegaram desses 2 traficantes que morreram é que o Vaqueiro seria primo do traficante Geleia. O traficante Geleia, também temos foto dele, ele é ligado ao Bonde do Maluco, ao BDM, principalmente na região metropolitana de Salvador, e Geleia é um fugitivo do sistema prisional, está foragido, até o momento não foi localizado. Então a informação que chega é que o tal do Vaqueiro ficava em Abrantes trabalhando, operando para o primo dele, o Geleia. E o outro que morreu no confronto é o tal do Cabeça de Uva. Temos a foto dele aí também. Esse é o Cabeça de Uva e a informação, Alex, que chega pra gente é que ele que atirou e matou o guarda municipal em maio de 2025, em maio deste ano. A gente tem também a foto do guarda municipal que foi morto pelo tal do Cabeça de Uva. É o George Santos. Esse é o guarda municipal que foi morto de forma covarde em maio deste ano pelo tal de Cabeça de Uva. Então, Vaqueiro e Cabeça de Uva trocaram tiros com policiais militares em Mutirão de Abrantes, morreram, não resistiram. Com eles, a polícia conseguiu apreender um fuzil 556, um armamento de grosso calibre, um armamento de guerra e também apreendeu um revólver e uma pistola
pistola, além, Alex, de munições e também aí muita droga do BDM. Baque pesado, então, Alex, pro BDM, que conseguiu, aí a polícia conseguiu apreender um fuzil 556, um revólver, uma pistola, munições, carregadores alongados e também drogas do BDM, Alex. E claro que a gente vai seguir acompanhando essa situação, já que o policiamento está reforçado em Mutirão de Abrantes. Com imagens de Rami de Fã Cardoso, Daniela Mazei para o Aratu 24 horas. 6 horas e 43 minutos. Só na Bahia você vai ver o cabeça de uva. Agora, divide tela com o Fabrício aqui. Na minha infância... Não, olha lá, Fabrício, que eu quero comparar aqui. Porque na escola me chamavam de cabeça de cocão. Opa! Né? Cocão, cara de lua, porque é redonda. Cadê? Divide aí que eu quero ver qual é a cabeça maior. É a minha ou de Fabrício? Nada a ver. Chamavam você de cabeça de quê, Fabrício? Acho que os apelidos não cabiam pra você, não. Não cabia, cabeça não. De cocão, que é isso? Não, eu vou ficar aqui, ó, de perfil. Ó, repara. Não, o crânio do homem o crânio do homem é vantajoso, Fabrício. Bom dia pra tudo, negão. Grande Alex, alegria pura, essa figura maravilhosa. 6 horas e 44. Privilégio sempre estar aqui, meu amigo. Rapaz, pois é, Campeonato Brasileiro, como eu disse, na sua reta final, né? E o bicho tá pegando pra dupla Bavi, né? O Bahia precisa conquistar pontos importantes em busca da vaga direta à fase de grupos da Taça Libertadores, enquanto que o Vitória precisa também somar pontos importantes em busca de permanecer na Série A e quem sabe até beliscar uma vaguinha na Copa Sul-Americana. Mas vamos entender como é que tá o Campeonato Brasileiro, Alex? Bora. E aí com a classificação na tela pra você. No campo do 4, Tonzinho, um abraço, hein? No campo do 4, todos os domingos às 10 horas, edição do domingo que vem vai pegar fogo com o final do Campeonato Brasileiro. Flamengo líder, 75 pontos, atual campeão da Libertadores, venceu o Palmeiras no último sábado, 1-0, gol do Danilo e conquistou o tetracampeonato continental e agora vai para a conquista do Enia Nacional. O Flamengo vai para a conquista do 9º título, 75 pontos é o líder, o Palmeiras em segundo com 70. Cruzeiro já não tem mais chance de título, 69. E aí vai a briga do Bahia, viu? Já vou mostrar como é que tá essa briga. Mirassol, 63. 2 jogos a se fazer. Botafogo 59, Fluminense 58, Bahia 57. Os 4 brigam pela última vaga direta, ou pelas 2 últimas vagas diretas e também pelas vagas indiretas, que ainda podem restar até o 7º colocado, ou no máximo 8º, se Fluminense ou Cruzeiro vencer a Copa do Brasil. Tem hora que é muito complexo ali, mas eu acho que deu pra gente entender. 9ª colocação do Corinthians 46, mesma pontuação do Grêmio, que ainda briga para não cair, 10º colocado. Aqui a turma que ainda tem chance de rebaixamento, Vasco 45, Bragantino 45, Atlético Mineiro 45, mas na minha humilde opinião, quem briga mesmo para escapar do rebaixamento é essa turma aqui. Ceará 43, Vitória 42, Vitória agora é o 15º colocado depois do triunfo maravilhoso para cima do Mirassol por 2-0 no Barradão. Santos 16º e aí dentro da zona o Inter, que tá de treinador novo, Abel Braga, que chegou falando um monte de besteira. Vai ser rebaixado, não, pelo amor de Deus. E assim, que zona, né? Fortaleza 18º com 40 e aí os já rebaixados Juventude e Sport. O Vitória, nos últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates. E aí o técnico Jair Ventura disse qual é a receita dessa virada de chave no Leão. Olha aí. Energia, vontade, raça, luta, competitividade. Vocês peguem a minha coletiva quando o Gustavo me apresentou do que eu falei, sobre times organizados e competitivos. A gente teve já times organizados e competitivos. Quando o Corinthians volta a repetir, a gente perdeu o jogo. Mereciam perder? Não. Mas o time foi organizado, o time foi competitivo, o time bota o pé na bola, o time sabe o que fazer com a bola, sem a bola. Então é isso que nos deixa satisfeitos num período muito curto, uma resposta muito rápida de todos os nossos atletas de entrega, de luta e principalmente tirar do momento que a gente estava, né? Do momento onde chegava o final do jogo, a gente já, caraca, vamos tomar a virada. Tiveram diversos 2-0 que a gente fez, não foi? E a gente tomou gol nos últimos minutos. Então, essa energia positiva, esse pensamento positivo, esse acreditar, esse trabalhar, não que a gente faça nada melhor do que os outros, mas sim da nossa maneira, a gente vai potencializando esses atletas, como nosso amigo, eu brinquei com ele falou dessa situação de ninguém ter vaga garantida e todo mundo acelera. Né? O Aitor tem que acelerar, que você tem o Mateuzinho, que é o ídolo no banco, o Eric tem que acelerar também, o Cássio tem que acelerar, que tem o Renzo, e nessa competitividade interna a gente vai gerando cada vez jogadores mais motivados a fazer a entrega. Quando a gente define logo os 11, os outros já vão, falta tão pouco, já vai relaxando, daqui a pouco eu tô de férias mesmo, o professor não me usa, e quando eu chego aqui e falo que não tem e eu cumpro isso na prática, e não só na teoria, de quem tiver melhor joga,
né? A gente entende, a torcida, o Dudu bota não sei quem, bota, mas a gente vai dentro do jogo que a gente acha, a gente também erra, eu também erro, pode ter certeza. E só que a gente tenta fazer sempre o melhor para a vitória, não é contra A, contra B, opinião pública, pelo contrário, né? Mas a gente tem as nossas convicções, sem ser teimoso. Dentro dessas nossas convicções, a gente vai fazendo o que for melhor, e dentro dessas convicções, a gente está em 5 jogos de invencibilidade, demos um passo importante para a nossa permanência, mas ainda faltam duas finais de Copa do Mundo para a gente alcançar o nosso objetivo. 6h49 já na Bahia, 2 coisas aí que eu ouvi na fala dele. Primeiro, que a impressão que eu tenho é que o Vitória está numa corda bamba, não tem esse risco todo, mas ainda pode cair. E a segunda é a questão da vaga no time titular. Ô Fabrício, eu não sei se eu concordo tanto ali não, porque eu acho que a gente precisa dar honra a quem merece honra. Dar confiança aos titulares? Confiança aos titulares. Mas você vê ele dizendo, será que se eu der muita confiança o Eric, o suplente do Eric não pode se acomodar, achando, já vou ficar de férias, ele até citou ali, né? O treinador não está me utilizando, já vou ficar de férias, já vou dar uma descansada aqui. Será que o titular também não pode se acomodar? É uma faca de 2 gumes, sabe? Eu concordo em parte com você, mas concordo também em parte com o Jair, porque o mundo do futebol tem muita vaidade, né? A questão da motivação é muito importante. O Jair trouxe essa motivação para o time do Vitória e a campanha com ele é impressionante, né? São 6 vitórias, 4 derrotas e 2 empates. 20 pontos o Vitória conquistou já com o Jair Ventura. É uma campanha espetacular. Você falou das chances de rebaixamento. Sim. E a gente coloca aqui na tela os times que mais chances têm de cair para a segunda divisão. Tá aí, o Vitória tem 27,2%, né, de chances de cair, o 38,3% são as chances do Internacional. O Santos tem 47% de chances de queda, é um percentual muito alto. O Fortaleza 74,2%, né, também altíssimo, mas isso pode mudar na próxima rodada. Por quê, Fabrício? Porque eu tenho aqui a tabela desses times e de mais alguns que lutam também na parte de baixo da tabela. A gente já vai passar para aquela arte dos últimos jogos dos times que brigam para não cair. Eu falei do Fortaleza, né? Mas o Fortaleza pega o Corinthians em casa, venceu o Atlético. Se ganha aqui, amigo, vai pro jogo do Botafogo com chances reais de se livrar. E aí já passa a bronca para alguém, pro Santos, pro Vitória, pro Inter. O Santos pega o Juventude fora e pega o Cruzeiro dentro. O Juventude já caiu. O Vitória pega o Bragantino fora e o São Paulo dentro. São os meus adversários do Inter, que pega o São Paulo no Morumbi, e o Bragantino dentro de casa. Fabrício, São Paulo e Inter. O São Paulo acabou de tomar 6, mas o São Paulo é o 8º colocado no Campeonato Brasileiro. E a 8ª vaga pode dar ainda a vaga indireta na Taça Libertadores, porque se Cruzeiro ou Fluminense forem campeões, né, ou um ou outro, né, se um dos dois for o campeão da Copa do Brasil, o São Paulo acaba ficando com essa vaga indireta. Então vai tentar resolver o seu problema contra o Inter no Morumbi, e se o Inter perder, vai seguir na zona e vai para a última rodada com chances muito claras de ser rebaixado mais uma vez para a segunda divisão. O Inter que já caiu há alguns anos atrás, salvo engano, em 2016. E o Ceará é quem tem mais pontos, mas é quem tem os adversários mais difíceis. O primeiro e o segundo colocado, Alex. Isso no Palmeiras, né? Então pode ser que o Ceará não consiga pontuar aqui. E se essa galera pontuar, pode sobrar para o Ceará, o que seria uma loucura, porque o Ceará passou o campeonato inteiro tranquilo, mas na reta final pegou os 4 primeiros colocados e aí tomou o pau de quase todo mundo. Perdeu no Mirassol, empatou com o Cruzeiro e agora tem esses 2 jogos pela frente. Realmente a situação complicada do Ceará, como é complicada a situação do Inter. A do Vitória ainda é complicada, mas agora, né, com a chance menor de rebaixamento. O Jair tem conseguido extrair bastante desse time do Vitória, que na próxima quarta-feira, às 7 horas, encara o Bragantino lá em Bragança Paulista. No mesmo dia, o Bahia joga em casa contra o Sport, com promessa de uma arena lotada. Mas Rogério Ceni segue chateado com o resultado diante do Juventude fora de casa. Para ele, prejudica completamente os planos de vaga direta na Taça Libertadores, né, Rogério? Lembro de uma partida nossa, eu vou lembrar uma. América em 2023 é a última partida que eu lembro com algo parecido com o que foi no dia de hoje, de oportunidades claras, e nem contra o América nós tivemos tantas oportunidades de atingir no último passe, botar 2, 3 jogadores mano a mano em condições de superioridade com o zagueiro ou com o goleiro. Então assim, hoje foi um dia atípico. Tecnicamente nós não conseguimos os meias colocarem os jogadores em condições de jogo com um melhor passe, e quando conseguiram, nós perdemos gols. Podemos escolher de todas as maneiras que nós perdemos gols no dia de hoje. E isso leva a gente a ter que vencer o Sport e mesmo assim, provavelmente, na última rodada, ter que ir para o Rio com necessidade de vencer se quiser tentar uma vaga direta. Mas hoje, eu repito, eu não lembro de uma partida com tantas chances claras de gol.
Olha, tá aí então a fala, viu, do professor Fabrício. É, o Rogério Ceni, né? Muito chateado, dizendo que, assim, o jogo do Juventude se criou muitas oportunidades, o Bahia não soube aproveitar, até lembrou daquele jogo do América lá em 2023, quando o Bahia perde por 3-2, mas teve um caminhão de gols perdidos. Naquela época, o Bahia deixou para a última rodada para se livrar do rebaixamento, venceu o Atlético Mineiro de maneira surpreendente por 4-1, o Galo brigava pelo título, foi um resultado emblemático, o Bahia se livrou do rebaixamento, 2024 foi para Libertadores e esse ano repete a dose. O Bahia está garantido na fase indireta pelo segundo ano consecutivo, mas quer a vaga direta. E o cenário é esse aqui que a gente vai colocar na tela agora, Alex. Olha tá aí, ó. 6h54 na Bahia. Fluminense, né, tá ali na briga com o Bahia, pega o Grêmio fora de casa, chances de derrota. O Grêmio também briga por aquela oitava vaga que acabei de citar, que o São Paulo tá na briga. O Fluminense depois perde ao Bahia. Esse confronto aqui deve valer a vaga direta. O Botafogo pega o Cruzeiro que ainda quer o vice-campeonato brasileiro, então missão dura pro Botafogo, o jogo é em Belo Horizonte, e depois encerra com Fortaleza tentando escapar do rebaixamento no Engenhão. Jogos duros também pro Botafogo. O Mirassol, por que o Mirassol voltou para essa tabela, Fabrício? Porque o Mirassol tem 63 pontos. O Bahia pode ultrapassar o Mirassol. O Bahia tem 57. O Bahia ganha do último colocado, o Sport. Arena Fonte Nova, quarta-feira, lotada às 9h30. Se o Bahia bate o Sport, vai a 60. O Mirassol perde do Vasco lá em São Januário. Resultado possível. O Mirassol tem sido visitante ruim, perdeu do Vitória aqui no Barradão. Você vai para a última rodada com o Bahia, podendo vencer o Fluminense e o Mirassol perdendo do campeão. O que acontece, Fabrício? 63-63 e o Bahia ultrapassa o Mirassol em número de vitórias. Então é importante lembrar que o Mirassol também tem seu risco de não conquistar a vaga direta da Taça Libertadores e o Bahia poder até beliscar essa quarta ou quinta colocação no campeonato. Vocês sabem que a gente aqui no Aratu 24 Horas tem uma fiscal, né? É, né? É a patroa de Gabriel. Quando ele dá uma bola fora, a gente aciona a patroa, ele chega aqui mansinho no dia seguinte. Tranquilo, né? O Gabi Tonzinho tá mandando um abraço pra você pela segunda vez, não sei porquê. Um abraço, viu, Tom? Tamo junto, né? A gente vai pra onde agora, irmão? Grande Everton do Vale, né? Nosso coordenador do No Campo do 4. Ontem tivemos mais uma live, sempre lembrando, segundas e quintas, 8h15, tem a live no Campo do 4 e aos domingos, às 10 horas da manhã, tem aqui em TV aberta no Canal 4, esse super programa esportivo, que é o programa aqui, ó, da casa, a raiz, da nossa Bahia. Pra gente fechar, bora. Por falar... Gabi, um cheiro pra tu, viu? Vai. Por falar em Bahia, né? Por falar nessa proximidade, nessa simbiose entre nosso estado e muitos cidadãos aí, Brasil afora, Everton Ribeiro, né? O cara mora aqui no Corredor da Vitória, carnaval, ele pega as crianças, vai curtir no meio da galera, né? Fez questão de morar dentro de Salvador e tem sido um símbolo, né? Desse Bahia que tem conquistado tantos adeptos aí desde que o Grupo City chegou, principalmente no interior do estado e, claro, aqui na capital baiana, entre as crianças. Everton Ribeiro será homenageado hoje na Câmara Municipal de Salvador. Ele vai receber o título, né, de cidadão soteropolitano. Ó, soltei aqui um sonho. Ah, se alguém ouviu, viu? Um sonho. A solenidade acontece às 18 horas lá no plenário Cosme de Farias, o título de cidadão soteropolitano. Nunca pedi nada. O Everton tem enaltecido muito o nosso estado, a nossa cidade. Sim. Então acho que é bem bacana reconhecer o Everton Ribeiro como cidadão soteropolitano. Uma figura popular mesmo, viu? Muito popular. É o líder do Bahia, né? Um cara que tem uma liderança muito positiva, passou um problema de saúde recentemente. Eu acho que é muito válido dar esse título para ele, como para outros cidadãos que vieram de fora e que são importantíssimos, né? Eu tenho um amigo pernambucano, por exemplo, que já passou da hora de receber o título de cidadão soteropolitano. Rapaz, você sabe que eu não posso te dar aumento, né? Você sabe que eu não posso te dar aumento. Eu falei de um amigo pernambucano. Ah, tá, entendi. Ô, Fabrício, rede social, irmão, vai. Tamo junto, grande Alex, essa potência, já passou da hora, hein, gente? Bom, @Fabrício S. Cunha, segue a gente por lá. Eu volto amanhã aqui no Aratu 24 Horas. Um abraço, meu amigo. Abraço, vai lá buscar Luquinhas. Um cheiro, Luquinhas, pra tu também. Teu pai tá indo te buscar. Ó, agora às 6h57, a gente mostrou aí, gente, no início do programa, o caso da menina que foi vítima de um abuso sexual em Simões Filho. Câmeras de segurança flagraram o suspeito circulando no local do crime. Veja agora, veja nesse exato momento, você que está no Aratu 24 Horas, veja agora o que diz a mãe da vítima. Não está mostrando sua imagem, a gente está preservando seu rosto. Nesse momento ele está foragido e tudo que a senhora quer é justiça por sua filha. Só isso que eu quero, só justiça, só isso, velho. Porque ele acabou com a família, velho, ele destruiu a nossa família. A gente tá nem conseguindo dormir, nem comer. Como é que a senhora recebeu uma notícia dessa completamente chocada, sem imaginar? Não, né, velho? Fiquei sem até hoje, eu tô sem acreditar. A senhora não estava em casa? Não, no momento não. E recebeu essa notícia, voltou para casa e encontrou sua filha como? Isso, já devastada, destruída, chorando.
Como é que ela tá nesse momento? Ela tá mal, né? Ainda sem acreditar também em tudo que aconteceu. Praticamente era um ente da família. Uma pessoa querida que a senhora recebeu de braços abertos em sua família. É isso, eu queria saber por entender, só isso. Eu queria entender por que ele fez isso, só isso que eu queria entender por que ele fez isso, velho. Ele já se manifestou nas redes sociais. Fala que foi culpa do diabo, culpa da droga, vai saber que... Já pessoa quer se entender, nada se justifica, nada. Com imagens de Robson Melo, Lara Linhares, para o Aratu, 24 horas. Pronto, tá aí, gente. Como prometido, então, a segunda parte dessa reportagem, desse caso, que é de fato de cortar o coração. E a gente espera que, se assim comprovado, que houve de fato abuso sexual, que esse rapaz de fato cometeu esse crime, que ele vá parar atrás das grades e que ele apodreça, sem dó nem piedade. Eu vou seguir aqui, ó, isso aí foram as imagens que foram feitas minutos antes, né? Logo após, na verdade, aí, ele circulando na região ali onde a menina estava. E eu sigo aqui para falar que a polícia está investigando a morte de Iago Vinícius de Souza Santana, de 18 anos, em Santa Cruz. O jovem teria sido sequestrado por um grupo criminoso em uma festa do tipo paredão. Quem chega com outras informações pra gente é ele, Marcos Henrique, na tela do Povo. Tá com você, Marquinhos. O jovem Iago, de 21 anos, foi sequestrado durante a madrugada, durante um paredão, aqui no Complexo do Nordeste de Amaralina, e foi executado na rua 11 de novembro, na entrada do bairro da Santa Cruz. Mais de 100 disparos de arma de fogo, mais de 100 cápsulas espalhadas pelo chão. A perícia está sendo realizada, o DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, já está levantando as primeiras informações. A polícia militar que chegou em primeiro, que recebeu via SICOM a informação de uma troca de tiros, quando a polícia chega, foi um homem executado aqui no bairro da Santa Cruz, no Complexo do Nordeste de Amaralina. Infelizmente, um bairro que tem o cidadão de bem, tem um trabalhador, criança, o jovem, o trabalhador, mas tem 1% que é a criminalidade. Olha só, o corpo já foi colocado no saco para poder ser colocado no carro do governo do estado, o Uber Azul, para ser encaminhado para o IML. Enquanto isso, a nossa equipe está acompanhando o trabalho, de resguardo do local do corpo e principalmente monitorando toda a área. Eles já executaram esse jovem. Após a execução, claro que eles não vão ficar na biqueira, eles vão se esconder. E aí essa informação que chega, que esse homem estava na localidade, curtindo o paredão, quando ele foi sequestrado pelos criminosos do Comando Vermelho. Esse jovem se chama Iago Vinícius, ele estava no paredão e foi sequestrado. A foto dele foi tirada antes da execução, não aqui, em outro ponto aqui do Nordeste de Amaralina. E depois disso, trouxeram esse jovem para a entrada do bairro e executaram. O Rabecão já vai deslocar, a Polícia Militar, 30º Batalhão, está circulando na área, incursionando para ver se encontra homens na localidade. Um crime bárbaro, com requintes de crueldade. E agora eu trabalho para o DHPP, Polícia Civil, saber levantar as primeiras informações, porque foi aqui onde esse jovem, Iago Vinícius, de 21 anos, foi executado. Olha só as cápsulas ali na mão do perito, sem mostrar o rosto. Olha lá, quantidade de cápsulas naquele saco. Ali tem 2 quilos ou mais de cápsulas, olha só. Olha só a quantidade de cápsulas. Ele ainda está verificando para saber se localiza mais, porque toda a parte aqui, ao redor desse crime, tinha cápsulas espalhadas pelo chão. Isso aí é homens com pente alongado, com armas de grosso calibre, principalmente com carregador caracol, que consegue ter uma boa quantidade de munições para realizar esse tipo de crime. Por que executaram esse jovem com a quantidade de tiros dessa forma? Caixão fechado, não sobrou nada na cabeça desse jovem. A família agora não vai poder se despedir olhando para o corpo, para a matéria, para dizer um adeus. E agora é um trabalho da Polícia Civil, DHPP,
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que vai coletar todas as informações, mas tem uma câmera, né, Carlinhos? Tem uma câmera lá na frente, aquela câmera ali vai contribuir se estiver funcionando, né, Secretaria da Segurança Pública? Se aquela câmera estiver funcionando, vai ajudar o DHPP. Agora, se não estiver funcionando, o trabalho já dificulta, porque ninguém vai passar informação para a polícia. Vai dizer quantos homens participaram. Agora, se aquela câmera estiver funcionando, o DHPP vai para cima e vai identificar um por um que participou desse crime bárbaro, iniciando dezembro. Infelizmente, a mãe não vai poder olhar para dizer o último adeus, porque tiraram essa oportunidade. A polícia vai para cima, polícia civil, polícia militar, para localizar esses criminosos. Ok, Marquinhos, obrigado aí pelas informações. E no momento, então, que essa execução ela foi registrada, gente, muitos disparos de arma de fogo, inclusive passageiros que estavam em um coletivo acabaram se assustando. Me dá aí o sobe som, me dá aí o momento em que um passageiro registrou esse momento de terror dentro do coletivo aqui em Salvador. Vai lá! Isso aí foi gravado em tempo real. No momento, então, que o jovem foi executado, o passageiro estava dentro do coletivo, todo mundo precisou abaixar. A gente percebe que as mulheres que estavam dentro aí do ônibus começaram a gritar e do lado de fora do coletivo a gente consegue ver os rastros também, as marcas desse crime, mais um crime registrado em Salvador. Diversas cápsulas foram deixadas então no asfalto, no chão. A gente percebe inclusive a vontade desses criminosos em cometer essa execução pela quantidade de disparos de arma de fogo e de cápsulas que ficaram aí. Ou seja, de fato, um crime com marcas, com sinais de execução. Foram em busca do jovem, sabiam exatamente o que estavam fazendo e com quem estavam fazendo no momento que estavam atirando aí contra esse rapaz. 4 homens encapuzados invadiram uma loja de roupa na ladeira do Abaeté, isso no bairro de Itapuã, gente, e roubaram cerca de 40 mil reais. Eu falei 40 mil reais em mercadoria, tá? Toda a ação, ela foi registrada pelas câmeras de segurança. Acompanha comigo, hein? Em tela cheia. Você perceba aí o momento, então, que os criminosos, os suspeitos, descem do veículo. Eles abordam pelo menos 2 homens que estão ali na frente do estabelecimento. Essas vítimas são colocadas para dentro do estabelecimento comercial. E, na sequência, eles vão realizar esse assalto de 40 mil reais em mercadoria. Já na parte de dentro, a gente consegue ver por essa segunda imagem aí que tinha funcionárias dentro da loja, alguns clientes também. Esse é o momento, ó, que um dos homens que está do lado de fora, ele é colocado de forma truculenta dentro do estabelecimento comercial. Essa é uma loja de marcas, né, de roupas de marca. Aí tem produtos caros, produtos que é muito almejado aí pela população, pela galera que gosta de andar na beca, literalmente. E aí, ó, a gente percebe, inclusive, o momento que eles colocam toda a mercadoria dentro ali, faz uma espécie de trouxa, né? E acabam saindo do estabelecimento. A gente deu, gente, isso aqui ao longo da nossa programação, esse assalto, e a boa notícia é que os produtos, eles foram, então, recuperados, tá? Parte desses produtos foram recuperados. Amanhã eu prometo a você, do Aratu 24 Horas, que a gente vai trazer aqui o momento, então, que esses produtos eles foram devolvidos ao comerciante, foi devolvido à comerciante, o empreendedor baiano que teve, então, esse prejuízo de 40 mil reais e parte dessas peças foram, então, recuperadas, graças a Deus e graças também ao trabalho da polícia aqui de Salvador, né? A gente vê aí, ó, são peças de roupas, né? E eu quero, inclusive, aqui, ó, chamar a sua atenção, você que está acompanhando o Aratu 24 Horas, agora às 7h08 na Bahia, a gente vai voltar a falar de insegurança pública. Mais um homicídio registrado na capital baiana, viu? A polícia está investigando a morte de Ed Carlos Pereira Guerra, de 41 anos. Isso aconteceu no bairro de Castelo Branco.
Eu vou chamar mais uma vez aqui a repórter Lara Linhares, porque ela tem informações sobre essa morte. Lara, cadê você? Exatamente, esse homem foi identificado como Ed Carlos Pereira Guerra. Ele tinha 41 anos de idade, era morador do bairro de Castelo Branco e trabalhava como segurança. Ele foi alvejado por tiros na manhã do último domingo na Avenida Souza Góes, que fica no bairro de Castelo Branco. Em nota, a polícia informou que a 47ª Companhia Independente de Polícia Militar foi acionada após essa ocorrência e ele já estava morto no momento em que a polícia chegou. Como eu falei, ele foi alvejado por tiros e os autores do crime ainda não foram identificados. Guias de perícia precisaram ser feitas naquele momento. A polícia isolou o local ali na Avenida Souza Góes, no bairro de Castelo Branco, e agora diligências aí seguem sendo realizadas para que a polícia identifique os autores ou o autor da morte de Ed Carlos Pereira Guerra, que tinha 41 anos de idade, morreu no último domingo no bairro de Castelo Branco. Com imagem de Robson Melo, Lara Linhares, para o Aratu 24 Horas. Ok, Lara, obrigado pelas informações aqui no nosso Aratu 24 Horas. Eu quero saber se você aí de casa já se comunicou aqui com a gente na nossa Central do Galinho. Já mandou seu zap? Ainda não? Olha o número aí. Manda sua sugestão de pauta, sua denúncia aqui para o nosso programa. Esse é o programa que mais cresce em audiência. Quando o galo canta, você já sabe, é porque o Aratu 24 Horas está no ar, de ponta a ponta da nossa Bahia, dando bom dia para você, trazendo informação de qualidade para você e para sua família. E eu estou conectado aqui também no nosso canal do YouTube. Sempre estou ligado em todo mundo que participa aqui. Ó, tem muita gente participando nas nossas lives, nas nossas transmissões. Sempre que está por aqui, a Maíse Costa, sempre deixando aqui um bom dia, né? A Jocélia Escorte, um beijo para você. O Jurandir Jurandir Ribeiro. Tem a Sandra Regina. Bom dia, Alex, e toda a equipe do Aratu 24 Horas. Que Deus abençoe a nossa semana. Amém. Estamos na terça-feira, só começando aí a semana. A Dayana Batista. Bom dia, minha Bahia. Muita gente participando aqui na nossa transmissão, na nossa live. E um que não falta é o Ian Oliveira. Eu quero trazer o Ian qualquer dia aqui no nosso Aratu 24 Horas para ele assistir o nosso Aratu 24 Horas, porque todos os dias o Ian Oliveira, Galinho, todos os dias ele está conectado então aqui no nosso Aratu 24 Horas. Obrigado, tá, minha Bahia, pela audiência. Você que é também fora do nosso estado, muito obrigado por sintonizar aqui, por estar coladinho com o nosso Aratu 24 Horas. E logo depois do intervalo, a gente vai mostrar tudo sobre a 7ª edição do Feirão do Imóveis da Casa Própria. Atenção, hein? Ao todo, o evento, gente, vai reunir 16 construtoras e quase 3 mil unidades residenciais, com preços a partir de R$ 199 mil, hein? Mas, atenção, antes de mostrar isso, antes de ir para o intervalo para eu tomar um golinho de água, você vai ficar agora, sabe com o quê? Um recado do nosso patrocinador. Hoje é dia de mais um encontro das Telhas Simonato com grandes parceiros. Olá, Evislan. Maurício, da Simonato Nordeste, uma honra receber aqui você na nossa obra, verificando de perto um produto do FAR, né? O Minha Casa Minha Vida Faixa 1, uma unidade que você observe aí diferenciada, e a J-Filho tem todo o orgulho de fazer parte desse processo, e a Simonato Nordeste aqui com sua telha mais um ano, é a segunda obra aqui em Itabaiana que vocês atuam junto com a gente. Esse sistema industrializado, ele não é possível acontecer se não tiver parceiros comprometidos como a Simonato Nordeste, que é um dos nossos parceiros aqui desse processo, fazendo essa grande diferença na vida das famílias, realizando o sonho da casa própria, com Minha Casa Minha Vida, aqui no estado de Sergipe. Telhas Simonato Nordeste, qualidade acima de tudo.
de volta com o nosso Aratu 24 horas. Chega mais, você que está conectado aí com a gente, você que está zapeando, larga o controle. Aqui você vai encontrar informação de qualidade, uma pitadinha de humor pra gente começar esse dia leve, tá? Agora, hoje, terça-feira, 2 de dezembro. Hoje é o dia do samba, né? Hoje também, sabe que dia é hoje? Aniversário do compadre do nosso diretor de TV, Marquinhos. O Julival que mora lá na Liberdade, né? Um abraço aí. Como é que é, Marquinhos? Na Cariri, parabéns aí. Quantos anos, Marquinhos? Vai ter festa, vai ter feijão? Vai ter um feijãozinho? Opa, tô colado, tô junto. Um abraço aí, viu? Muita saúde pro senhor que tá acompanhando. Parabéns especial. Salve, som, vai! Nosso telespectador merece. Um abraço pra você, muita saúde. Tudo de bom pra você, tá? Agora, atenção você, estudante. Estão abertas aí as inscrições para 520 vagas de estágio para níveis médio, técnico e superior. 260 dessas vagas são para Salvador e cidade da região metropolitana, gente. As oportunidades são para comércio exterior, pedagogia, comunicação, eletrotécnica, técnico em enfermagem, edificação, gastronomia, entre outras, tá? As bolsas que variam aí entre R$ 400 e R$ 1.874. Então é um dinheiro muito bom, tá? Ainda tem 41 centavos, R$ 1.874,41. Os interessados devem se cadastrar no site do IEL. Qual que é o site? Está na tela, ó, tira uma foto. É o www.ielbahia.com.br. Vou repetir, www.ielbahia.com.br. Esse que está aparecendo aqui, ó, na sua telinha, tá bom? Para manter o cadastro aí sempre atualizado, é uma dica que eu dou inclusive para você, porque quando surge uma oportunidade, você já vai estar com o seu cadastro todo atualizado, todo prontinho, ou então faz como eu sempre deixo todos os meus documentos em uma única pasta. E quando aparece uma oportunidade, tem que levar toda a documentação, tem que levar o RG, eu já levo a pasta que tem tudo. Então, deixa sempre seu documento separado, seus cadastros aí atualizados para não ter dor de cabeça e não perder a oportunidade, porque às vezes ela só passa uma vez, tá? Minha Bahia, o Pix, ele completou 5 anos e, sem dúvida, é o método de pagamento favorito dos baianos. O sistema criado pelo Banco Central superou significativamente outras formas de pagamento em volume. Ainda que seja bastante popular, também fez surgir aí novos desafios, como, por exemplo, o aumento de fraudes que motivaram a necessidade de mais medidas de segurança nesse tipo de transação. Vamos entender melhor numa reportagem especial que a gente preparou para você de casa. Um item cada vez mais raro na carteira das pessoas, o dinheiro em espécie. Nas ruas, a circulação das cédulas tem ficado menor a cada ano. Não anda mais com dinheiro de papel, né? Não anda. Onde é que acha mais, pelo amor de Deus? Não tem mais. Não existe. A preferência é o Pix mesmo, né? Porque entre os jovens mesmo, não tem mais dinheiro. Você procura o jovem e não tem mais R$1 no bolso. Só Pix. E o que poderia parecer um problema virou solução para muita gente. No mercadinho de Renilton, essa cena é cada vez mais rara. Aqui, a rotina é outra. Cartão de débito, crédito e principalmente o Pix. Facilitou realmente, né? Facilita bastante, porque é fácil fazer o pagamento do Pix, né, no cartão, porque todo mundo hoje tem um celular e faz o Pix. O mesmo acontece com Péricles. Comerciante há 40 anos, ele percebe a diferença de uns anos para cá. Mudança que aprovou. Hoje em dia a simplicidade é grande. Você vende hoje no mesmo dia o dinheiro está na conta. Simplifica a vida do comerciante. Com o uso cada vez mais comum de formas de pagamento como Pix ou no cartão de crédito, aquele costume antigo das balinhas como forma de troco ficou lá no passado. Aqui no comércio de Seu Renilton, em toda a região e também no Brasil, a realidade agora é outra. Pagamentos digitais e via Pix tendem a crescer cada vez mais. Como ainda tem gente que prefere pagar em dinheiro, na loja de açaí, o comerciante criou uma estratégia para não ficar sem cédulas no caixa. Tipo assim, você vem aqui até a nossa loja, se você pagar em dinheiro, você tem desconto.
entendeu? Tipo, você pegar 10% de desconto, por exemplo, né, pagando em dinheiro, justamente para termos essa rotatividade de dinheiro. Outra estratégia para quem trabalha com vendas é dar um empurrãozinho na hora do pagamento. Pelo fato de eu ser caixa, eu achei estranho eu receber a cédula, papel da mão dela, porque eu percebo que cada dia mais o dinheiro em si está sumindo no mercado. Eu mesmo sou caixa e eu recebo toda hora Pix. De acordo com o Banco Central, 76% dos brasileiros utilizam o Pix, um índice maior do que os que utilizam o débito, 69% dos brasileiros. Já o dinheiro em espécie caiu para 68%. Os especialistas acreditam que a tendência é que o dinheiro de papel desapareça com o passar dos anos. O aumento da tecnologia, Pix, aí você tem o Drex, que é uma moeda do real digital. Então, esses elementos todos sendo inseridos na nossa vida financeira, acaba tirando a necessidade, primeiro, de você ter o papel moeda, hoje você não tem tanta essa necessidade, e a mudança de hábito também. Mas com a mudança, vem também os riscos e a necessidade de redobrar a atenção. Movimente apenas contas que você tenha confiança na instituição, naquele banco que você já tem conta há muito tempo. Não passe nenhuma informação pessoal sua por WhatsApp, por telefone, por e-mail. Se alguém ligar, você vai pedir que a pessoa faça contato diretamente com você. Então, as instituições não pedem suas senhas, não pedem seus tokens, não pedem nada disso. Então, tenha muito cuidado com isso. Olha, o Pix, eu só uso o Pix, eu não sei você aí de casa. Aquela nota de R$200, o Marquinhos, você usa muito. Que você, inclusive, vai comprar o churrasco do seu compadre, que é aniversário dele hoje. Eu nunca peguei. Nunca chegou uma para mim, porque assim que lançaram ela, eu acho que pouco tempo depois, ela não ganhou popularidade. Pouco tempo depois veio o Pix. E aí, moeda, eu quase não pego moeda. Não sei nem como é mais uma moeda. Aquele cheiro de metal, né, de ferrugem que a moeda deixa na mão, não sei. Inclusive, até para a questão da higiene também, o Pix facilitou muito. Agora a gente precisa prestar atenção na questão do golpe. Você que não tem muita noção aí em relação a telefone, cuidado, não aceite a ajuda de todo mundo não, tá bom? Eu quero falar de oportunidade agora para você que quer iniciar o ano de casa nova. Começa amanhã e vai até o próximo domingo, a 7ª edição do Feirão Imob da Casa Própria. O feirão reúne 16 construtoras e quase 3 mil unidades residenciais, com preço, gente, a partir de R$ 199 mil aqui em Salvador e também na região metropolitana. Serão ofertados empreendimentos recém-lançados em pré-lançamento na planta e tem a opção também de imóveis já prontos para morar. O atendimento acontece das 8 da manhã até às 8 da noite, na sede da Imob, na Avenida Paralela. Então, se você tem esse sonho, corre lá para tentar garantir o seu. Vou estar aqui na torcida, tá? Presta atenção. Sabe quem colocou o pé na estrada? Meu xará, Alex Lopes. Ele colocou o pé na estrada e vai mostrar a Bahia de uma forma diferente. Olha só o que vem por aí no programa Universo. Sabe que a Bahia tem de mais especial? Gente que acolhe de coração. Paisagens que enchem os olhos. E uma cultura que abraça a alma e não te larga mais. E é nesse clima porreta que o Universo na Estrada tá chegando na sua tela. Vamos viajar com a gente? É na TV Aratu, canal 4.1. Tá imperdível. No próximo bloco eu vou falar sobre o Dia do Samba, hoje, 2 de dezembro. Você não sai daí, tá? Não deixa o samba morrer. Não deixa o samba... Tchau. Eu não vou na sua casa. Eu vou... De volta! Solta o samba, solta o samba! Hoje é o dia do samba, viu, gente? Ritmo brasileiro e tem programação especial para comemorar esse Dia Nacional do Samba aqui em Salvador, que é celebrado hoje, dia 2 de dezembro, tá? A programação gratuita conta com shows de grandes nomes do samba, como Nelson Rufino, Ediel Pacheco,
Edil Pacheco, Juliana Ribeiro, a cantora Ju Moraes, Tereza Cristina e a banda Batifum. Os shows começam às 6 horas da noite no Largo do Pelourinho, em frente à casa de Jorge Amado. Tá imperdível. No último domingo, a 18ª edição da Caminhada do Samba reuniu centenas de pessoas nas ruas do centro de Salvador. Eu tava por lá, viu? A nossa equipe acompanhou de pertinho a programação. Você está conferindo, inclusive, imagens aí, ó. Foram 5 quilômetros de desfile com apresentações dos blocos mais tradicionais de samba aqui do nosso estado. Imagem belíssima, tá? Ó, vem pra cá, o nosso Aratu 24 horas de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência, minha Bahia. Amanhã estamos de volta às 6 da manhã, viu? Logo mais, às 11 horas, tem 01 da Bahia. Alô, Juca, com Marcelo Castro. À noite você acompanha as resenhas do Fala Dani, às 6h30 da noite, com Dani Mazei. E na sequência tem Aratu Notícias com Pablo Reis. Até amanhã. Fique agora com a programação nacional do SBT. Tchau, tchau.